Momento assustador. Produção Paulo Barros. Este vídeo aborda um dos crimes de infanticídio mais cruéis do mundo. Foi praticado por uma mãe e um padrasto contra uma criança totalmente indefesa. O objetivo deste canal é o de revelar, relembrar, denunciar e combater alguns dos crimes e injustiças que ocorrem diariamente no Brasil e no planeta. Para abordarmos o caso de hoje, precisamos voltar no tempo, para o dia 22 de maio de 2013. É uma quarta-feira. A lua é quarto crescente. Passa um pouco das 10 da noite. De repente, alguém liga para o serviço de emergência de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A profissional de plantão atende ao telefone. Do outro lado, uma mulher informa: "Meu filho não está respirando." A atendente manda aguardar na linha e transfere a ligação para o serviço de emergência dos bombeiros. Agora, em vez da mulher, é um homem que está ao telefone. Ele passa a mesma informação para a atendente dos bombeiros: "Meu filho não está respirando." A atendente pergunta: "Você fez massagem cardíaca no menino?" Ele diz que sim, mas que não adiantou. Ele continua não respirando. E então, a atendente comunica aos paramédicos e informa que uma ambulância já está a caminho. Após alguns minutos, os paramédicos chegam ao local. É um apartamento no primeiro andar, num dos blocos populares da cidade de Palmdale, no condado de Los Angeles. Os paramédicos sobem as escadas e entram na residência. Ao entrarem, vem um menino imóvel e caído no chão. O homem identifica-se como seu padrasto e diz que o menino estava brincando de luta com o irmão. E quando entrou na sala, viu que o menino estava caído no chão. A mulher, que é a mãe, diz que ele havia caído na banheira ou então da bicicleta. Imediatamente, os paramédicos começam o atendimento ao menino e percebe já desde o início que a situação é gravíssima. Ele tem vários ferimentos. Após algumas tentativas em reanimá-lo, os paramédicos o conectam a alguns aparelhos. Como as reações são quase nulas, eles levam o menino até a ambulância e partem rapidamente. A mãe e o padrasto não os acompanham. Os paramédicos acionam o código 3, sinal que ativa a necessidade de atendimento urgente no hospital mais próximo. É o Antelope Valley Hospital. Eles informam a polícia sobre o trajeto da ambulância. Partem com a sirene e as luzes ligadas e solicitam prioridade em suas passagens pelas ruas e avenidas. A polícia bloqueia os principais cruzamentos para facilitar o acesso da ambulância ao hospital. Durante o caminho, os paramédicos vão conversando com os médicos e enfermeiros que os aguardam no hospital. Assim que chegam ao hospital, uma equipe já está esperando. O menino, gravemente ferido, é levado às pressas para a UTI. Lá, os especialistas tentam reanimá-lo e, ao mesmo tempo, vão tirando suas roupas para fazerem os primeiros exames visuais. E, à medida que avançam, vão ficando chocados com o que vem. O menino está com a cabeça quase que totalmente raspada, como se tivesse levado algumas tesouradas. No couro cabeludo, há marcas de queimaduras com cigarros, algumas recentes, outras antigas. Há um afundamento no seu crânio. O osso parietal, acima de sua cabeça, está fragmentado. Ele tem algumas costelas fraturadas. As mãos estão queimadas e inchadas. Seu rosto também está inchado. Possivelmente foi agredido por socos, pontapés e também por objetos contundentes. Há ferimentos, cortes, escoriações por todo o corpo. E também queimaduras, que depois ficarão sabendo que foram realizadas com uma colher quente. Seus dentes incisivos, frontais, parece que foram arrancados por um objeto contundente. Há marcas de cordas nos tornozelos e um corte acima do pênis. Existem 2 balas, chumbinhos, de arma de pressão em seu corpo. Uma está na sua virilha
e a outra no seu pulmão. Há também inúmeros ferimentos cicatrizados, alguns recentes, outros mais antigos. O quadro é chocante, revoltante, assustador. As investigações iniciais e posteriores trazem várias informações. O menino é Gabriel Fernandes. Sua mãe biológica é Pearl Fernandes. Seu pai biológico, Arnold Contreras. Na verdade, a mãe de Gabriel abandonou o bebê quando ele tinha apenas 3 dias de vida. Como o bebê Gabriel foi abandonado no hospital, seu tio-avô, Michael Carranza, e seu companheiro, Davi Martinez, o assumiram e começaram a cuidar dele com muito carinho, como se fossem seus pais. Era um casal de gays, e em sua casa, Gabriel viveu os seus primeiros 3 e melhores anos de vida. O tempo passou e Pearl Fernandes, com 29 anos, iniciou um relacionamento com Isauro Aguirre, de 32 anos. Tanto Pearl, Isauro e os avós de Gabriel eram homofóbicos. Sendo assim, denunciaram os pais gays de Gabriel ao Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Michael Carranza estava legalizado, mas seu companheiro, Davi Martinez, estava ilegal. Foi deportado sem apelações para seu país de origem, El Salvador. Assim, o pequeno Gabriel perdeu um dos seus pais espirituais e nunca mais ouviu. Começava a partir deste momento a flagelação de Gabriel, o seu calvário, a sua crucificação. Depois de ser tirado da casa de seus pais espirituais, Gabriel ainda viveu 2 anos na casa dos avós. Nessa altura, seus 2 irmãos, Ezequiel e Virgínia, foram morar com a mãe e seu companheiro. Não demorou muito e eles exigiram que o pequeno também fosse morar com eles. Afinal, Gabriel representava dólares. Nos Estados Unidos existe um programa, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, que garante uma bolsa alimentação para famílias que tenham crianças carentes. O valor da bolsa na época era de cerca de $250. Antes de falarmos sobre o destino cruel de Gabriel, clique no like, inscreva-se, comente, dê sugestões. Já nos primeiros dias em que foi morar com a mãe e seu companheiro, Gabriel começou a sofrer os maus tratos. Eles o vestiam de menina e o chamavam de mulherzinha. A mãe possuía 5 gatos e os amava muito mais do que a qualquer um dos 3 filhos. Gabriel era responsável por limpar a caixa onde os gatos defecavam e urinavam. Se a mãe e o companheiro achassem que a caixa não estava bem limpa, eles faziam Gabriel não só comer areia contaminada, como também as fezes dos gatos. Frequentemente ele era algemado, amordaçado e forçado a dormir em um armário, no escuro total, sem colchão, sem travesseiro, sem cobertas, sem nada, totalmente encerrado. Mas as crueldades não paravam por aí. Isauro trabalhava como segurança. Era um homem de cerca de 1,90 m e 130 quilos, realmente uma montanha de músculos, perto do frágil e pequeno Gabriel. Gabriel era mal alimentado, subnutrido, pesava apenas 21 quilos e tinha 1,19 m de altura. Volta e meia, Isauro pegava o menino pelo pescoço e o erguia contra a parede. As surras eram frequentes, todas elas com incentivo e a participação da mãe. Após a mudança de endereço, Gabriel também mudou de escola. Foi lá que Gabriel conheceu a professora Jennifer Garcia, com quem começou a falar sobre os maus tratos que recebia. Como volta e meia ele aparecia machucado, Jennifer passou a ligar para o Serviço de Assistência Social. A partir daí, eles fizeram visitas, mas nada de bom aconteceu na vida de Gabriel. Policiais visitaram o apartamento várias vezes, mas se limitaram às explicações da mãe. Ela dizia que o menino era um mentiroso incurável. Jamais as assistentes sociais e os policiais entraram no apartamento, nem verificaram a saúde de Gabriel. Em determinado momento, um dos xerifes, após falar com a mãe, pegou Gabriel pelo braço
e o levou até a viatura da polícia. Lá, ele ameaçou: se você continuar mentindo, da próxima vez eu vou te levar preso. Depois das últimas agressões e depois de Gabriel ser levado ao hospital, o que aconteceu com ele? Devido à gravidade dos seus ferimentos, ele foi transferido para outro hospital, o Hospital Infantil de Los Angeles. Mas já era tarde demais. Ele estava sobrevivendo com a ajuda de aparelhos. Teve morte cerebral. Não havia mais esperança. Agonizou 2 dias e faleceu em 24 de maio de 2013. Tinha apenas 8 anos. A mãe e o companheiro foram presos, acusados, julgados e condenados. Tanto os paramédicos como os médicos, os policiais, os especialistas em diferentes áreas confessaram que jamais tinham visto algo com aquela gravidade. Isauro Aguirre admitiu que naquela noite estava tão enfurecido que bateu pelo menos 20 vezes violentamente no corpo de Gabriel e pelo menos 10 vezes em sua cabeça. Ele foi acusado de crime de homicídio em 1º grau, com agravante de tortura numa criança inocente. Recebeu a pena de morte e foi conduzido para a prisão de San Quentin, na Califórnia, onde hoje aguarda sua execução. Depois de ouvir a condenação de Isauro, Pearl, aconselhada por seus advogados, decidiu se declarar culpada. Com isso, evitou a pena de morte e foi condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Ela foi levada para a prisão, o Centro Feminino da Califórnia. Entendemos que o caso de Gabriel é um caso clássico de infanticídio. Há divergências entre doutrinadores e aplicadores do direito. No entanto, a expressão infanticídio teve origem na palavra latina infanticidio. Representa a combinação dos termos infans, que significa criança, e caedere, que significa violar, matar. Ou seja, refere-se ao ato de assassinar uma criança. Historicamente, infanticídio tem esse significado. Um estudo conduzido pela Organização Mundial da Saúde estima que em todo o mundo, cerca de 1 bilhão de crianças e adolescentes sofrem violência física, psicológica, moral e sexual. Destaca que os meninos e as meninas que são vítimas geralmente são desacreditadas ao relatarem o que ocorreu com elas. O mesmo estudo revela que geralmente nada é feito para se reparar os danos causados. A obra Life After Life, Vida Após a Vida, do Dr. Raymond Moody, descreve uma investigação que ele realizou com centenas de pessoas. Todas elas vivenciaram a chamada morte clínica e depois foram ressuscitadas. O que elas contaram? Essas pessoas informaram que nos instantes antes, durante e depois das suas mortes clínicas, elas foram recebidas por espíritos de luz, muitos dos quais eram seus antepassados ou até mesmo seus anjos da guarda. Ou seja, todos testemunharam que existe vida após a vida. Baseados nesses e em outros relatos semelhantes e também em estudos científicos, acreditamos que Gabriel Fernandes finalmente encontrou o que teve apenas entre seus pais gays e também entre seus irmãos, ou seja, amor, respeito, bondade, amizade e carinho. Finalmente ele atingiu a luz que sempre mereceu. E o que será que está à espera de seus predadores, da sua mãe e de seu mau companheiro? Na próxima semana estaremos abordando momentos assustadores, momentos esses vividos pela família de George Letts em sua casa em Amityville, bairro da cidade de Babylon, no condado de Suffolk, em Nova York. Até lá! Momento assustador. Produção Paulo Barros.